Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. E o assunto de hoje é referente à criação de Deus. Por isso, me acompanhe na leitura do livro de Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 16, aonde Paulo se expressou da seguinte maneira: Porquanto nele, em Deus, foram criadas todas as coisas, quer nos céus ou na terra. A pergunta que se levanta é: estaria Paulo afirmando a respeito deste céu e desta terra? Vamos ver? Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 10. Disse Paulo: Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e o construtor é Deus. Nada tem a ver com este lugar. Eles estavam aguardando a cidade que foi construída por Deus. Sim, o lugar que havia sido edificado pelo Criador. Não estamos falando deste plano físico, sim, deste céu e dessa terra. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar, meu querido amigo. É exatamente por isto que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Veja o que consta no livro de Salmos, capítulo 87, versículo 3. Ah, maravilhas são contadas a teu respeito, ó cidade de Deus. Não estamos falando da Jerusalém deste lugar. A cidade de Deus se encontra no reino dos céus. Você consegue compreender que Deus não é o edificador de nada que existe neste lugar? Também, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 22, disse Paulo: Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, meu querido amigo. Nada do que existe neste lugar é criação de Deus. A criação de Deus foi estabelecida no reino eterno, não neste lugar. Veja o que consta no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, não esta Jerusalém deste lugar, que descia dos céus da parte de Deus. Tudo que foi criado por Deus foi criado nos céus, não na terra, não neste lugar. Este lugar não é criação de Deus. Quer mais uma vez que eu prove? Sim, eu vou provar. Como eu já disse, ajudarei vocês a se aproximarem um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Veja o que consta no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. Moisés afirmou: No princípio criou Deus os céus e a terra. A pergunta que se levanta é: que céu, que terra? Este céu e essa terra que nós estamos vendo neste momento? Não, meu querido amigo. Até porque, no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, disse Jesus: Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Sim, este mundo não é criação de Deus. O reino estabelecido pelo Criador é o reino dos céus. Nada tem a ver com este lugar. Este lugar não foi criado por Deus. Este não é o reino de Deus. Prova disso é que no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, diz o apóstolo João mais uma vez: Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. Este novo céu e esta nova terra, que se encontra no reino dos céus, são criação de Deus. Este céu e essa terra não. Deus é o Criador, sim, o arquiteto edificador do reino eterno. Não deste plano físico, meu querido amigo. Você ainda não compreendeu? Eu e você não somos filhos de Deus. Sim, meu querido amigo. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15 e 16 diz: Não peço que os tire do mundo. Preste atenção. Mas que os livre do mal. Jesus estava se referindo a seus discípulos. Por quê? Porque os discípulos, sim, os que haviam nascido do Espírito, não são do mundo, como eu do mundo não sou, disse Jesus. Os que pertencem a Deus não são deste mundo, porque quem pertence a este mundo não é criação de Deus. Os filhos de Deus são gerados no alto. Sim, porque não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8. Disse o apóstolo Paulo: Não sou eu que estou fazendo esta afirmação. Reflita por você mesmo. Disse Paulo, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Porque os seres humanos não são criação de Deus.
Nada do que existe neste lugar foi criado por Deus. Preste atenção, meu querido amigo. Disto depende a sua vida, de conseguir interpretar, sim, as maravilhas deixadas pelo Espírito, escrito nas Escrituras. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Disse Jesus: necessário vos é nascer de novo. Por que eu preciso nascer de novo? Simples, porque eu não fui gerado por Deus, assim como você. Deus não é Deus da carne e do sangue. Deus não é Deus de seres humanos. Deus é Deus do Espírito, que é gerado no homem. Prova disso é que Jesus conclui, afirmando: o que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna filho de Deus. Porque os filhos de Deus são seres espirituais, não carne e sangue. Disse Paulo, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Nada do que existe neste lugar é criação de Deus, meu querido amigo. Sim, também no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 9, mais uma vez, o Mestre afirmou: eu rogo por eles. Por quem? Por aqueles que já haviam nascido de novo. Por aqueles que haviam sido gerados por Deus. Sim, não rogo pelas pessoas do mundo, disse Jesus, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Jesus não estava intercedendo pelas pessoas do mundo, porque estes não pertencem ao Senhor, porque não são criação de Deus. Criação de Deus é aqueles que foram gerados por Deus. Os filhos de Deus não têm participação de carne nem de sangue, porque os filhos de Deus são gerados no céu, disse o apóstolo Paulo. Porque a nossa mãe, a nossa verdadeira mãe, é a Jerusalém do Alto. Sim, aonde eles foram gerados espiritualmente. O espírito foi gerado no alto. Este espírito, sim, este segundo homem, por assim dizer, é filho de Deus. Disse Paulo, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Quando? Quando você for gerado pelo Criador, você trará em si a imagem do Deus vivo. Mas primeiro é o natural. O natural é a imagem dos nossos pais deste lugar. Sim, o seu semblante, a sua imagem, a sua afeição é a semelhança do seu pai e da sua mãe deste lugar. Quando você vier a nascer de novo, você irá se tornar criação de Deus. A criação de Deus não se encontra neste lugar. A cidade de Deus não se encontra neste lugar. Sim, o reino de Deus não pertence a este lugar, porque tudo que foi criado por Deus foi criado nos céus. Nada tem a ver com o que a igreja tem ensinado desde o princípio da criação. Porque tanto Moisés quanto Jesus cegaram o entendimento dos incrédulos através de parábolas, mistérios e ilustrações. Se você ainda acredita exatamente como foi descrito humanamente falando nas Escrituras, é porque você ainda é um incrédulo, ou seja, é porque você ainda não nasceu de novo, porque você ainda não possui olhos espirituais para discernir os assuntos do Espírito contido nas Escrituras. Mas tenha paciência. Um vídeo após o outro, você irá despertar por completo. Até o próximo vídeo, meus queridos amigos. Fique com Deus.